Como vender pela internet? Será que isso funciona para o meu negócio? Será que é possível vender pela internet sem ter loja virtual? Se esse assunto te interessou, continue no vídeo aí. Fala, empresário. O primeiro ponto que a gente precisa pensar é, para vender pela internet, é preciso, antes de mais nada, separar o que é vender pela internet e o que é loja virtual. Existiu-se e ainda existe uma falsa crença que loja virtual é uma necessidade para todos os tipos de negócio, e isso não está certo. Quem tira proveito dessa informação ou dessa falsa crença são principalmente as empresas que estão diretamente ligadas à produção de loja virtual, à venda de software para a loja virtual ou à venda de ferramentas para loja virtual. Fato é que nem todo negócio vai ter venda em loja virtual. Entenda, loja virtual é quando você entra, tem um produto, escolhe o produto, coloca no carrinho de compras, escolhe o meio de pagamento, escolhe o frete e conclui. Você não faz contato com nenhum ser humano. Isso é loja virtual. Então, muitos negócios não vão definitivamente precisar de loja virtual porque a natureza dele não é uma venda direta, é uma venda consultiva. E provavelmente alguns têm uma venda consultiva ainda presencial. Quem é profissional liberal, por exemplo, no máximo que vai conseguir fazer é um agendamento. Mas depois disso, o atendimento tem de ser presencial. Então, separando isso, o que é uma loja vender pela internet, diferente de ter uma loja virtual, ambos vendem pela internet, mas tem empresa que utiliza ferramentas da internet, ferramentas tecnológicas para vender mais. Dentro de venda pela internet, existe aí dois mundos. Um cenário, que é o que provavelmente você já faz, e a grande maioria das empresas já fazem, que é utilizar da maneira tradicional de fazer a venda e colocar dentro desse processo algumas ferramentas tecnológicas, seja de e-mail, WhatsApp, catálogo virtual, vídeo, site, etc. Essa venda ela acontece de forma manual e ela precisa principalmente da força humana, que você precisa, por exemplo, fazer 10 contatos ou ter 10 vendas durante o dia, você vai precisar de uma pessoa dedicada para isso. Se você quiser duplicar, passar para 20 contatos ou 20 vendas durante o dia, provavelmente, se o seu time já tiver um limite operacional, você vai precisar de ampliar isso. A diferença da automatizada, existe uma venda, então, que eu falei, a manual, e existe uma venda automatizada. As duas usam a tecnologia, a venda manual e a venda automatizada. Porém, a base dela, essa automatizada, a base dela é que ela faz toda a busca de clientes para você e você realmente só vai começar a entrar em ação no momento que o cliente te pediu um orçamento. Dali para frente, você começa a fazer o seu trabalho. Antes disso, não existe esforço manual para seleção de clientes, para buscar quem está interessado em você. Quem tem empresa B2B, por exemplo, tem isso muito claro. Existe um esforço muito grande para você agendar visita, marcar, etc. E existe um descasamento também muito grande entre pessoas que você visitou naquele mês. Imagina, você fez 50 visitas no mês. Dessas 50 visitas, quantas pessoas efetivamente estavam interessadas em comprar o seu produto ou o seu serviço? Bom, voltando aqui mais um ponto dessa venda automatizada, seria como se você estivesse comparando uma indústria que utiliza máquinas para produzir os produtos e outra indústria que, apesar de produzir em uma quantidade grande, ela usa a força manual. Então imagina, a pessoa faz copo, vai personalizar 30 copos durante o dia, vai fazer os copos, etc. E a outra vai fazer 300, 500, 1000 copos durante o dia. Se você fosse fazer 1000 copos durante o dia de maneira manual, você precisaria de ter várias estações de trabalho com várias pessoas fazendo. No caso de uma máquina, você coloca a máquina, faz a configuração dela e ela vai produzir e vai entregar isso para você. Comparando ainda com a indústria, seria como a mesma benefício que você tem com a indústria, talvez o benefício, o ponto positivo e negativo você também teria na venda automatizada, que é a venda automatizada ela exige custo inicial. Você coloca dinheiro antes de produzir. Se você quer produzir
1000 itens, 50 mil itens, você não produz para depois pagar esses 50 mil itens. Você teve de comprar essa máquina, comprar os insumos para produzir, para depois vender e gerar dinheiro. Numa venda automatizada acontece algo parecido. Para você começar a ter aquelas 200 vendas a mais, 50 vendas a mais, você não vai ter primeiro as vendas para depois pegar o seu dinheiro e colocar. Não, você vai pagar, você vai criar a sua estrutura, criar o seu site, criar o seu processo comercial, para depois você comprar a mídia, comprar a audiência e aí conseguir ter esses clientes. Então o dinheiro vai na frente. Na administração, normalmente, você tem, quando você vai fazer o financeiro, fechar a contabilidade da sua empresa, você tem o custo de mercadoria vendida. Mas ele é contabilizado após a realização desse processo. E pode até ser contabilizado ali, e não sei qual exato momento ele teve o desembolso financeiro, mas no marketing digital, no tráfego pago, no Google Ads, você precisa primeiro ter o desembolso financeiro para depois você ter o retorno sobre isso. Então, primeiro você paga. Bom, fazer um comparativo, então, pensando na indústria, você vai ter esse custo. Você tem, vou colocar aqui, então, você tem, olha só, comparativo com a indústria, você tem custo, ele vai antes, você tem uma previsão. Olha, esse mês eu estou com uma previsão de que eu vou ter X contatos, X pessoas que vão me pedir orçamento. E aí você também tem uma noção melhor do quanto custa cada contato, de quanto custa cada venda. Imagina que você fez 50 visitas em um determinado mês. Só que nessas 50 visitas você teve cliente de 10 quilômetros, cliente de 20, de 50, então cada uma teve um custo. E quando você trabalha com o marketing digital, o tráfego pago, com essa mídia automatizada, você começa a colocar metas de custo. Então, na média do mês, você vai ter uma meta de custo, e essa meta tem que ser viável, ela tem que se pagar através do lucro que você tem por cada mercadoria vendida, por cada serviço vendido. Então, aqui a gente está falando de algo que talvez antes não era possível fazer. Eu venho de publicidade tradicional, de mídia, mídia de massa, TV, rádio, revista, e essas mídias você não tinha uma forma de mensurar isso claramente. Quanto potencial você fazia uma mídia, quanto de potencial que aquela mídia traria para você de contato e potencial de venda. Isso era uma coisa que você fazia num período maior, do tipo, vamos fazer agora, vamos ver como é que fechou o primeiro trimestre, o semestre, talvez ano. E eu te falo até de grandes empresas com capital aberto, que eu já prestei serviço para eles, que não têm um controle exato de onde veio o retorno daquele investimento. Tinha uma ideia, o seguinte, fechei o ano com X mil de faturamento, e o ano que eu comecei a fazer mídia foi outro X de faturamento, aí eu vou comparar um ano com mídia, um ano sem mídia, vejo o que teve de resultado, mas você não consegue ter isso muito claro. O marketing digital, você consegue trazer um futuro de um ano para você começar a trabalhar isso mensalmente, mês a mês. Imagina então que você está num ambiente B2B, como eu comentei, e você vai fazer esse descasamento entre pessoas que você visita e pessoas que realmente têm interesse na sua compra. Daquelas 50 visitas que você fez no mês, talvez 3 teriam interesse, mas daquelas 3, uma realmente estava querendo comprar agora e a outra não. E aí, se você perde o time de falar com aquelas outras duas, provavelmente você perdeu aquela venda. No Google Ads, ele faz esse trabalho manual, que é o trabalho do vendedor, de fazer de pegar a lista, ligar, de agendar, de furar secretário, etc. Ele vai na internet, dentro da configuração do mercado que você quer, dos produtos que você quer, e aí quando a pessoa tem interesse, aparece para a pessoa a sua propaganda e aparece a possibilidade da pessoa clicar em seu site. Outra ideia que eu queria trazer para você é sobre a previsão de vendas e o controle que você tem, assim como você configura numa máquina, quanto que você precisa ter de configuração unitária para que naquele mês você tenha o total desejado. Você pode fazer isso também no marketing digital. Imagina na sua loja física, você já sabe hoje a média que você vende. E você tem talvez uma noção de que para cada venda que eu realizo, eu preciso de que X pessoas entrem na minha loja e um outro número passe na minha porta. É uma questão de estatística.
Trazendo isso para o mundo digital, seria o seguinte: pessoas que passam na sua porta, elas estão passando por qualquer motivo, mas a pessoa que para e entra na sua loja, ela já começa a ser um potencial cliente seu, mas ainda não é cliente. Mas alguma coisa você despertou atenção nela. Seria como se você tem a campanha na internet, seja de produto para consumidor final, produto para empresas, para indústrias. A pessoa, então, ela entrou no seu site. E aí você vai começar a ter uma estatística que é o seguinte: quantidade de pessoas que entram no meu site, a quantidade de pessoas que me pedem orçamento, seja isso por semana, por dia, e a quantidade de pessoas que compram. Você conseguindo chegar nessas informações que são unitárias, esse processo é de trás para frente, e você consegue fazer o processo reverso, que é o total que você precisa naquele mês. Então imagina, eu tenho aqui que entra no meu site, vamos pensar no cenário por dia, tá? Isso pode ser por manhã, por período do dia. Então vamos lá. Entra no meu site 100 pessoas, não quer dizer nada. Quantas pessoas me pedem orçamento? 10 entraram em contato, mandaram um e-mail, ligaram. 3 fizeram a compra. Você tendo isso claramente, você consegue fazer dar uma escalada na sua venda, do tipo, se eu consigo trazer 100 pessoas na internet que estão interessadas, aquele esforço que eu tinha antes de fazer 100 ligações, a máquina faz para mim. E o custo unitário é muito mais barato do que. Não é nem 1 minuto de ligação que é barato e tem plano que você não paga nada. Mas tem o custo de pessoal. Então você não vai ter esse custo. Uma vez que você sabe, então, qual que é a sua matriz unitária de venda, aqui eu estou simulando que para cada 100 cliques você tem 10 contatos que realizam 3 vendas. Então, daqui você já começa a observar o seguinte: eu tenho 10% de taxa, taxa de leads, ou você pode falar de conversão, que não é conversão de venda ainda. E eu tenho um aproveitamento entre esses 10 contatos que eu tive aqui, eu tenho aproveitamento de 30% de venda. Okay? Então, imagina que também aqui, eu sei que cada clique me custou R$1. Se eu tenho 100 cliques, eu paguei R$100. Então, essa venda aqui, eu tive 3 vendas por R$100, cada venda custou R$33. Cada venda me custou R$33, qual é o ticket médio do produto que eu vendi? Uma venda por custar R$33, o ticket médio normalmente é baixo, tá? Então vamos supor que aqui a gente está falando de um ticket médio de um produto de R$500, de R$300. E aí você começa a pensar o seguinte: o que eu paguei na mídia para ter essa taxa de venda é viável se eu considerar a margem de lucro que eu tenho desse produto? Então aqui é uma simulação, eu não sei nem qual é o seu valor de ticket médio de produto, mas tendo isso em mãos, você consegue dar um passo à frente que a máquina, que o Google Ads não te dá, que é a estratégia. Que é, por exemplo, eu preciso então ter 300 vendas. Se para 3 vendas eu preciso ter 100 cliques, eu preciso então ter 10 mil cliques para ter 300 vendas. Aí você começa a fazer essa previsão e aí vê quanto de capital necessário para você fazer isso. Existe um outro ponto, o Google vai te ajudar então a ter as pessoas que clicam no seu site e as pessoas que fazem contato com você. Se as pessoas vão fechar ou não, daí para frente é sua estratégia. Mas entra uma coisa que ajuda a somar a sua estratégia, que chama a estratégia de marketing que você adotou na campanha. Imagina que você venda um produto de luxo, vamos colocar assim para ficar mais fácil, eu vendo um apartamento de R$2 milhões. E aí você está anunciando e está só conseguindo contato, leads de pessoas que estão em busca de Minha Casa Minha Vida, de utilizar o FGTS, ou seja, a pessoa tem interesse no apartamento, mas aquela quantidade de cliques, a grande maioria percebe que não é para ela, então você está pagando para um monte de gente entrar no seu site que não vai te trazer conversão de contato, então essa taxa que a gente tem aqui de 10%, ela vai abaixar e muito, porque você está trazendo lead que não é qualificado, que não tem nada a ver com o que você vende, aí isso não é o Google que te dá.
Isso é a sua estratégia baseada no seu conhecimento e no conhecimento de quem está operando a sua ferramenta. Então, você tem que trabalhar nesse ponto, e como vai ser trabalhado? Na forma com que você faz a sua estratégia no Google Ads, na forma que você faz a estratégia no seu site. Para quê? Para que quando também você mantendo e melhorando essa taxa de conversão, do tipo quantidade de pessoas, aproveitamento da quantidade de pessoas que entram no seu site, você também consiga manter ou melhorar essa taxa de venda. Porque quanto mais pessoas que realmente quer o que você vende estejam entrando em contato com você, maior vai ser sua chance de vender para elas. E isso é um efeito cascata, positivo para você. Quanto mais pessoas que têm adequação com o seu negócio entram no seu site, melhor vai ser a sua taxa de conversão de leads, conversão de contato, e também vai ser melhor a sua taxa de venda. Porque se 10 pessoas te pedem orçamento, mas essas 10 têm potencial, perfil de cliente que está adequado com o seu negócio, melhores serão as suas chances de fazer mais vendas com esses 10. Se você, por exemplo, tem uma concessionária Jeep e entra lá uma quantidade de pessoas e te pede orçamento, mas aquelas pessoas não têm dinheiro sequer para comprar o carro popular, não adianta ela gostar do Jeep. Só vai comprar o Jeep quem tem condições. Então não adianta trazer gente para o seu site, mesmo que faça o contato, mas que não tem condições de comprar o produto que você vende. Dando mais um passo à frente sobre essa questão da estratégia, o tanto que ela é importante, quanto mais pessoas que têm adequação com o seu negócio estiver entrando no seu site, estiver te pedindo orçamento, melhores serão as suas chances de fazer negócio. Melhores serão a sua taxa de leads e melhores serão a sua taxa de conversão. Porque se das 10 pessoas que estão fazendo contato com você, a grande maioria delas realmente tiver potencial de comprar o seu produto e tiver realmente com desejo, a necessidade, o que o seu produto oferece atende ela, maiores serão as suas chances de fechar com essa pessoa. Se a sua estratégia estiver errada, esse percentual seu vai caindo, fica muito mais caro o seu custo de aquisição de clientes, o seu custo de venda também vai ficar mais caro, o seu custo de conversão vai ficar mais caro. Então, aí vem uma outra questão. Será que o Google não funciona? O Google funciona. Não é à toa que ele é uma das empresas digitais mais valiosas do mundo. Mas, se ele estiver errado, ele realmente não vai funcionar. E aí talvez você vai ficar com essa dúvida na cabeça. Venda pela internet, será que vale? Será que funciona para minha empresa? Bom, esse é o raciocínio. Você vê só que aqui a gente poderia ficar muito tempo conversando, mas vou parar por aqui. Eu queria deixar esse recado com vocês. Obrigado, um abraço.